Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Henrique Veiga, que vai nos falar sobre tudo sobre a eleição. Juiz responsável pela fiscalização de propagandas eleitorais. Com isso você vai poder saber o que pode, o que não pode. Você vai poder também dizer para o seu amigo, olha, aquilo ali não pode, isso aqui está ok. Aprenda um pouco, escute o que o juiz vai falar, para que exatamente você possa reclamar à altura. E muitas das vezes algum eleitor ou alguém que você poderá ser até querer votar nele, não esteja fazendo da maneira correta. E lei é lei, e lei é para ser cumprida. Principalmente quando nós temos aqui uma pessoa que conhecedor profundo sobre as leis eleitorais, que você também vai ficar sabendo e vai poder, inclusive, comunicar a todos aqueles familiares seus que realmente leem. Queria também mandar um abraço para o presidente de Tabatinga, da CDL Tabatinga, de Tefé, de Quari, de Fonte Boa, de Manacapuru, que está fazendo um trabalho lindíssimo em Manacapuru, de Itacoatiara, como também é o nosso presidente Roque Pelizaro Júnior, presidente da Confederação Nacional de Gente Logista. Mandar um abraço também para o pessoal do Ceará, de Fortaleza, aonde o presidente de Fortaleza, Honório, está fazendo aí um resultado fantástico na CDL de lá, inclusive vai receber uma premiação nas próximas semanas. Parabéns, Honório, por você. Também Brasília, Salvador, que vai ser setembro, deverá ser o encontro nacional de todas as CDLs, com mais de 7 mil pessoas naquela estado, naquela cidade maravilhosa de Salvador. Agora nós vamos falar um pouco sobre eleição. E está chegando, nós estamos a poucos dias ou meses da eleição, e nós vamos entender um pouco mais agora. Tudo bem, doutor Veiga? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com o senhor para entender um pouco mais do que realmente as normas. Eu vi que o senhor também, junto com a equipe, tem uma cartilha que nós também podemos passar ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte também, de toda a Amazônia, de todo o Brasil, porque a regra vale no Brasil inteiro, correto? Para todos nós. Então, para nós é muito bom que isso realmente venha, porque aquela informação que você que está no interior, você que está no Brasil inteiro, é a mesma lei. Então, por isso, o Dr. Veiga vem exatamente mostrar o que pode e o que não pode aqui. As regras mudaram do último pleito para esse? Não mudaram, porque nós teríamos, a rigor, uma nova lei, só que ela entrou em vigor depois do dia 5. E de acordo com o artigo 16 da Constituição, a lei, para entrar em vigor na eleição, ela tem que ser promulgada até um ano antes. Como ela foi promulgada depois de 5 de outubro, ela deverá entrar em vigor somente para o próximo pleito. Nós não estamos inventando nada. O Tribunal Eleitoral, desde 2002, quando era corregedor, o atual desembargador Edo Simões, ele editou uma cartilha. E o que nós fizemos foi adequar essa cartilha aos termos atuais. Porque o que acontece é que alguns políticos, não são muitos, mas alguns, eles vêm agindo na contramão do que estabelece a Constituição e a legislação infraconstitucional. Então, essa cartilha ela visa mostrar exatamente o que pode e o que não pode na eleição. Muito bem, então o que nós visamos coibir principalmente são os abusos do poder financeiro, são os abusos do uso do meio de comunicação, é a captação ilícita de sufrágio, é o desmando no gasto sem a devida prestação de contas ao final, é o uso indevido de cargos públicos. Então, a Justiça Eleitoral, na propaganda, nessa missão de que nós estamos agora investidos, nós temos uma equipe de 20 pessoas. Muito bem, para fazer essa fiscalização numa cidade do tamanho de Manaus, ela é insuficiente. Nós reconhecemos que nem tínhamos condição de colocar fiscais em todos os bairros, em todas as ruas, para ver onde eventuais desmandos poderiam estar sendo cometidos. Nós temos mais de 1 milhão de eleitores, e são esses eleitores que nós queremos trazer para o nosso lado, para que eles sejam os olhos da Justiça Eleitoral, no sentido de nos comunicar exatamente onde essas irregularidades possam estar sendo cometidas. E aí nós temos o apoio tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, no sentido de agilizar uma locomoção da nossa equipe com batedores,
até chegar ao ponto onde essa irregularidade está sendo cometida, para evitar, para coibir essa prática e até mesmo, se for o caso, de que aquilo sirva de exemplo tanto da denúncia como da ação rápida da Justiça Eleitoral, para que haja uma paridade de forças entre aqueles que têm mais poder aquisitivo e aqueles que não têm tanto poder assim, porque esse desequilíbrio de força gera um diferencial muito grande em favor daqueles que são mais bem aquinhoados. Agora, para que a gente possa entender realmente, uso de carro elétrico, de trio elétrico, pode? Não, o trio elétrico não pode, dada a sonorização que é de alta potência, e aquilo também é um custo muito grande. Há duas eleições, já eu acho que foi na de 2006, com a Lei 11.300, que ela visava exatamente baratear o custo das eleições. E um trio elétrico, nós estamos falando aí um trio de grande potência, coisa de R$1 milhão. Não é menos do que isso, não. Pode até conseguir alguma coisa mais barata. Mas a poluição sonora que ele causa também incomoda muito. E por essa razão, ele foi proibido a partir da Lei 11.300 de 2006. Todavia, continuou sendo possível fazer a propaganda por meio de carros de som. São um carro pequeno, como o pessoal chama no interior, com boca de ferro. De ferro, a boca de ferro, aquele alto-falante em cima. Isso. E ele tem a permissão para circular de 6 horas da manhã até as 22 horas, fazendo a propaganda, tocando jingle de campanha, conclamando os eleitores para votar naquele candidato ou naquela sigla. Então, isso está permitido, desde que ele não extrapole o volume de 80 decibéis, que é um valor que não vai incomodar. Movimento, né? É menos problemático. E depois, e ele tem fácil liberdade, ele tem mais facilidade de locomoção nesse trânsito caótico e tudo. E depois tem uma outra coisa também, é que com um limite de sonorização até 80 decibéis, ele não incomoda a pessoa que quer... Está na hora do seu jornal, está na hora da novela, do seu programa favorito, e aí não fica molestado com aquela sonorização absurda, aquele barulho infernal, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho agora em relação à ficha limpa, para o nosso, quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender um pouco de ficha limpa. Por quê? Eu vi recentemente numa rádio de grande audiência em Manaus, falando que nós tivemos no Brasil inteiro 200 e poucas pessoas que estavam com a ficha suja. Em Manaus ou no Amazonas já teve alguma saída de alguém que não... O Ministério Público agora mesmo, segundo eu tive notícia pela imprensa, impugnou uma dúzia de candidatos. E o fez com base exatamente na lei da ficha limpa, porque nos anos anteriores era grande o número de pessoas que viam se habilitar como potenciais candidatos e tinham uma ficha que não era muito recomendável. Essa situação já está pacificada e é sabido que aquele pretenso candidato que tiver uma sentença com um trânsito julgado por um colegiado, então ele não poderá mais se habilitar para concorrer ao pleito. E o que é uma decisão feita por um colegiado? Então, eu, por exemplo, sou juiz eleitoral e sou juiz de uma vara criminal, então eu sou um juiz monocrático. O que eu decidi, a parte que se sentir insatisfeita recorre para o tribunal. Lá tem um colegiado composto por desembargadores que vai apreciar a minha decisão e poderá mantê-la ou reformá-la. Para o bem ou para o mal, reformando ou mantendo, nós temos uma decisão colegiada. Se a decisão for no sentido de manter uma sentença condenatória, aquela pessoa que tinha a pretensão de concorrer, automaticamente vai ser alijada do páreo, porque aí, nesse caso, nós já temos uma decisão colegiada. Então, por conta disso, é que o Ministério Público, entendendo que aquelas 12 pessoas, já têm um impedimento legal, é que impugnou aquelas candidaturas.
E eu tenho que dar aqui também parabéns aí ao procurador-chefe do Ministério Público Federal, doutor Ageu, que está fazendo um lindo trabalho aí na frente também do eleitoral para resolver, para melhorar, para exatamente que a gente possa trazer realmente a comunidade, a ficha limpa, e que venham essas pessoas que realmente têm um propósito, a princípio, de ter resultado para uma sociedade. Nós estamos votando em alguém que a gente acredita que possa melhorar a sociedade, possa melhorar com as novas leis e darmos um pouco mais de tranquilidade dentro da nossa sociedade. Então, o trabalho que a gente está ouvindo nas mídias em relação a isso, parabéns. E dentro disso, vamos falar um pouquinho também de outdoor. Antigamente um outdoor imenso, pode agora aqueles outdoor de 5 metros? Outdoor também, naquela lei 11.300 de 06, que visava o barateamento do custo das campanhas, ficou entendido que o outdoor seria banido da propaganda política. E a partir daí ficou permitida apenas a fixação nos muros de imóveis particulares, apenas com um desenho de 4 metros quadrados. A divulgação, a publicidade, ao invés de ser feita com aquela placa enorme em qualquer canto da cidade, fica permitida apenas com 4 metros quadrados em áreas particulares que dão autorização. Tem que dar autorização. Então você que está com seu muro e alguém chegou lá e pintou na marra, você pode buscar e denunciar que foi pintado sem sua autorização. Se não tiver autorização, se tiver autorização, você que viu o seu candidato ou alguém que foi lá lhe solicitou, então você autorizou a colocar o muro. Porque há sempre até uma diferença muito grande que é fácil de detectar quando é um particular que faz, porque ele pode não ter sido procurado por um candidato e ele mesmo compra lá, pintou lá uma casa, sobrou uma lata de tinta, ele pinta lá o muro da casa dele. A qualidade do serviço que é feito quando o particular pega o pincel e ele mesmo faz, para aquele outro que é feito por um profissional que é contratado pelo candidato, é bem visível, é bem nítida a qualidade do serviço. Mas o problema também que pode existir é que aqueles eventuais candidatos que podem não observar o que a lei diz, que ela absolutamente não permite que isso seja feito em muro de entidade pública, órgão público. Nessas circunstâncias está absolutamente proibida a pintura de muros, fachadas de prédios públicos. Então, Henrique, suas considerações finais. Presidente, eu só posso agradecer e, mais uma vez, conclamar a população que nos ouve para trabalhar em parceria com o Tribunal Eleitoral, no sentido de nos fazer chegar todas as denúncias que ele tiver conhecimento. E assim nós trazendo para o nosso lado, trazendo para que essa população seja os nossos olhos nesses locais onde essas práticas podem ser estabelecidas, eu tenho certeza que nós teremos ao final uma eleição limpa e pura. Nosso entrevistado de hoje foi o Dr. Henrique Veiga, juiz responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral, que nos deu uma aula hoje do que é cidadania, do que é de direito, o que é realmente para a eleição. E ele vai estar sempre atento para lhe ajudar a você que acredita que a eleição tem que ser feita de uma maneira limpa. E aquele que não estiver fazendo da maneira limpa, você não devia nem votar nele. Então, Dr. Veigas veio aqui nos mostrar e é capaz da gente convidar depois de novo para ele vir aqui no meio daquele esquenta realmente, ou mais perto da eleição, nos passar mais o que dos bastidores, o que está acontecendo, para que você, do Brasil inteiro, do nosso interior, do Amazonas todo, da nossa capital, Manaus, possa entender cada vez mais do que é realmente do direito do eleitor ou toda a responsabilidade da fiscalização da propaganda eleitoral, para ela não sujar, para ela não bagunçar, para ela não ser desequilibrada economicamente. Então recebemos uma aula, vamos dar o parabéns realmente para o Dr. Henrique Veigas e capaz da gente mais perto trazê-lo de novo para que a gente reforce e no dia do voto você realmente tenha buscado o seu santinho antes, tenha verificado quais são os melhores, aquilo que vai dar o futuro desse Brasil. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado Brasil inteiro, o Amazonas, a todos os municípios
em Manaus também, que está nos assistindo. Agradeço também pelos inúmeros e-mails que todos fazem. Nós estamos buscando a resposta para cada um deles. Muito obrigado pela audiência.